em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Sente-se um minutinho. Dá um sorriso para a pessoa aí que está do seu lado. Mesmo que esse sorriso esteja faltando jogador, de repente está sem atacante, sem os laterais. Se tiver sem os zagueiros, fica mais fácil, né, sorrir. Mas dê um sorriso e diga para essa pessoa assim: o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Amém? O Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Quantos homens estiveram aqui na vigília? Levanta a mão assim. Ô, glória! Pergunta: vocês ainda continuam sendo um pão de ló? Os que estavam na vigília vão lembrar do que a gente falou, né? Falei, não vai chegar em casa e a sua esposa falar assim: você está um pão de Ló. Amém? Nós falamos aqui sobre a vida de Ló e mostramos a triste história de Ló. E de que Ló é um exemplo daquilo que nós não devemos ser como homens. E eu acredito que naquela vigília nós fomos muito confrontados pela presença de Deus, pela palavra. Foi uma madrugada impactante. Os irmãos que vieram comigo lá de Suzano voltaram todos eufóricos e só não estão aqui nessa noite porque semana, o povo trabalha, né? Só pastor que não trabalha, aí dá para estar nessas coisas, mas o povo trabalha, né? A gente costuma brincar lá em Suzano que pastor não trabalha. Imagine se trabalhasse, né? Mas é bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Eu sou apóstolo da Igreja Apostólica O Libertador de Israel. Logo ali em Suzano, nada que 1h30 não faça você chegar lá ou a gente chegar aqui. Embora nós já estamos aqui desde das 2h da tarde, né? Porque o trânsito é complicado para a gente estar aqui no horário e ainda hoje o meu carro tem a questão do rodízio. Então falei, Beto, Camila, nós vamos ter que filar uma boia aí na casa de vocês, né? Então saímos de casa 12h20 e chegamos aqui às 2h da tarde, né? Isso porque viemos num horário fora do horário de pico. Mas está comigo a minha esposa, Rosineide, que também esteve aqui ministrando na Vigília das Mulheres. E nós dois juntos temos essa incumbência de liderar a igreja lá em Suzano. A nossa filha queria vir, mas por uma questão estética não veio, porque ela usa umas tranças. E hoje ela ia tirar as tranças para amanhã a tia ir lá colocar de novo. Aí ela falou, mas eu queria tanto ir lá, eu gostei tanto deles, mas tem o cabelo, eu vou ficar, mas na próxima eu vou, né? Então ela ficou, está com 17 anos, quando nós conhecemos o pastor Paulo, conhecemos o ministério, a gente nem tinha ela, né? E aí depois, ela era só um bebezinho e agora já está com 17 anos. O tempo passa assim, né? Mas aqui estamos e temos orado, colocamos os intercessores lá da igreja para orar, não só por esse momento, mas também orar por esses dias, para que sejam dias poderosos na vida de vocês, para que verdadeiramente sejam dias de transformação. Amém? Que o Senhor possa falar, possa libertar, curar, que possa se cumprir tudo aquilo que nós cantamos nesse último cântico. Amém? Nas nossas vidas e em toda essa região, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Mas vamos lá que a hora voa e nós precisamos passar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Amém? Mas antes de ir para a palavra, eu preciso fazer algumas perguntas. Posso fazer? A primeira das perguntas que eu quero fazer é: o quanto você está disposto a aprender nesses dias aqui? Eu
estou vindo ministrar hoje, mas nos próximos dias outras pessoas vão passar aqui. Louvores vão ser cantados, orações vão ser feitas, pregações vão ser faladas aqui e ministradas. Mas a pergunta é, o quanto você está disposto a aprender? E uma vez que você esteja disposto a aprender, o quanto você está disposto a aplicar aquilo que você vai aprender? Porque, irmãos, nós vivemos na era da informação. Informação não falta. O que eu acredito que falta nesses dias é colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado, quanto que você está disposto a aprender? E pergunta agora, e o quanto você está disposto a aplicar o que você vai aprender aqui? Amém? Eu acredito que esses são dias que vocês vão ter que tomar decisões em cima daquilo que vai ser ministrado aqui. Porque para a gente colocar em prática, muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões. Pastor Paulo falou da decisão que ele teve que tomar entre uma oferta de dinheiro ou estar aqui, estar na presença. A vida cristã ela é cheia de momentos como esse, que nós temos que tomar decisões. E você precisa estar com o coração disposto a aprender, aplicar o que você vai aprender aqui nesses dias, mas também tomar decisões. Estão aqui ainda? Ou o frio congelou sua boca? Amém? Então, esteja disposto a tomar decisões. E por último, eu quero te perguntar, o quanto você está comprometido com esses dias? Você está comprometido a estar aqui todos os dias? Porque muitas vezes a gente quer transformação, mas a gente não quer pagar o preço da transformação. E eu vou dizer para você, 99,99% das transformações vai exigir algo de nós, principalmente compromisso. Então, o quanto você está comprometido com esses dias aqui? E terminado isso, agora vamos para a palavra. Tudo bem? Isso foi só uma introduçãozinha para a gente falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós já estivemos algumas vezes aqui falando para os intercessores sobre oração, sobre as orações que tocam a Deus no contexto judicial e tem sido bênção. Acredito que os intercessores foram muito edificados. E eu acho que eu citei um pouco como isso começou, como Deus começou a trazer mudanças na nossa vida ministerial e na nossa vida como igreja. Eu não sei se você já chegou em momentos que você está vivendo algo e você entende que você chegou num ponto crucial na sua vida. Aqueles pontos assim, ou vai ou vai. E eu me lembro que no dia 2 de janeiro de 2023, eu estava com o sentimento que eu tinha chegado num ponto desses. Ou vai ou vai. E eu não falei nada para minha esposa, eu entrei no quarto para orar, e eu falei para Deus assim, falei, Deus, eu só saio do quarto depois que o Senhor falar comigo. E eu me ajoelhei lá no quarto, e eu tinha duas perguntas para Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta para essas duas perguntas. Primeiro, por que certas coisas estão acontecendo na minha vida que não deveriam estar acontecendo? Você já chegou em momentos que você olha, tem coisas acontecendo na sua vida que você não queria que elas estivessem acontecendo? Quantos já passaram por isso? E eu falei para o Senhor, Senhor, a segunda pergunta, por que certas coisas
que deveriam estar acontecendo não estão acontecendo. Você já teve também essa situação? Então eram duas as perguntas. Senhor, por que certas coisas estão acontecendo quando elas não deveriam estar acontecendo? E por que certas coisas não estão acontecendo como elas deveriam estar acontecendo? E eu falei, Senhor, eu só saio do quarto depois que o Senhor me falar, me dar a resposta. Eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, que é aquele tipo de oração que se Deus pegar para responder, você vai ver o quanto você falou besteira. Por quê? Porque Deus é eterno. Eu poderia estar no quarto lá até hoje. Porque Ele não tem obrigação de se curvar nas nossas pressões. Porque às vezes a gente quer pôr pressão em Deus. Então Deus poderia falar, tá bom, fica aí no quarto. Vamos ver até quando você aguenta. Mas ainda bem que tem certas coisas que Deus olha e fala assim, se eu fosse responder mesmo, cara, você não tem noção, eu tenho só a eternidade para te responder. Mas uma coisa eu posso dizer para você, você já parou para orar, que você já orou tudo que você tinha, falou tudo que você tinha, você repetiu umas 4, 5 vezes, você já ajoelhou, deitou, ficou de pé, cantou, louvou, ficou calado, e nada. Chegou uma hora que eu falei, Deus, eu já fiz tudo o que eu podia, e nada, nem uma pena de anjo, nem um arrepio, nem uma linguinha assim saindo, nada. Mas eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui, porque eu preciso ouvir a Tua voz. E de repente eu estava sentado na beira da cama, e um versículo explodiu no meu coração, assim, ó, puf. E eu fui abrir a minha Bíblia, e esse versículo é Mateus 16, 19, se você puder abrir, Mateus 16, 19. Mateus 16, 19 diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, como bom pregador, eu já preguei esse versículo muitas vezes, e eu sei o contexto desse versículo, e aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim, pessoalmente, porque eu sei o que o Senhor queria dizer para Pedro, mas o que o Senhor quer dizer para mim, em cima do que eu te perguntei, qual é a resposta que está nesse versículo, e essa expressão, chaves do reino, era como se elas saltassem da Bíblia assim, e ficassem diante de mim, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, o meu reino funciona por chaves. Existem coisas que não estão acontecendo na sua vida, porque você não tem as chaves. E porque as chaves que eu te dei, você não está utilizando. E existem coisas na sua vida que não deveriam estar acontecendo, e estão acontecendo, porque você está permitindo. Isso foi um choque para mim. E aí eu falei, tá, Senhor, o que o Senhor então quer falar comigo sobre essa questão das chaves? E aí, irmãos, o que nós precisamos entender? Jesus veio falar sobre um reino, e que quando nós nos convertemos, nós não estamos só
fazendo parte da igreja, agora nós fazemos parte de um reino. E ele diz para Pedro: eu vou dar a você chaves. E tem todo um contexto, eu não vou entrar aqui por causa do tempo, mas eu vou falar daquilo que o Espírito Santo ministrou comigo. O Espírito Santo ministrou comigo o seguinte: existem coisas que, para acontecer nas nossas vidas, nós precisamos de chaves. Assim como para proibir certas coisas de acontecer, nós precisamos de chaves. Vocês estão aqui? Passa para mim o próximo slide. O que as chaves representam? De uma forma bem básica, pode colocar. Querido, chaves representam pequenas ferramentas. Quem tem uma chave aí? Chave da sua casa, chave do carro. Quem tem uma chave assim? Chacoalha aí a chave. Isso aí é uma ferramenta, não é? Para que serve essa ferramenta? Para abrir, fechar, ligar, desligar, sim ou não? De uma forma básica, chaves servem para isso. E o próprio versículo diz: eu vou te dar chaves do reino, para que vocês possam ligar e desligar, abrir e fechar. Você concorda comigo que chaves dão acessos, mas também proíbe acessos? Agora, outra coisa que a gente precisa entender. Eu não sei como funciona aqui, mas eu vou usar aqui como um exemplo do que eu tenho lá. Existe uma chave principal para poder entrar aqui na igreja. Mas uma vez que você entrou aqui, existem outras salas. E eu não sei aqui, mas lá onde eu pastoreio, essas outras salas existem chaves para abri-las. Então, às vezes, eu preciso ter uma chave principal, mas eu preciso de outras chaves. Guarda isso que é importante. Então, talvez na sua casa, você tenha uma chave do portão, mas a sua porta precisa de 2 ou 3 chaves para abrir, para que eu possa ter acesso. Você concorda também comigo que, se você me der a sua chave, você está dizendo assim: Márcio, você tem acesso à minha casa, meu carro, escritório. A chave que você me dá, você está me dando um acesso. E se você tomar a chave de mim, você está proibindo o meu acesso. Existem irmãos aqui que têm a chave para entrar nesse lugar. E eu sei que não é todo mundo da igreja. Existem irmãos específicos que possuem a chave para dar acesso a vocês para estarem aqui. Vocês estão comigo? Você precisa ter essa base para você entender como Deus faz certas coisas nas nossas vidas. Mas eu quero falar de uma forma muito simples com você, e eu coloquei ali, de forma simples e natural, chaves são pequenas ferramentas que servem para abrir ou fechar, para dar ou proibir acessos. Tudo bem? Pode pular. Então vamos lá, entenda uma coisa. Quando Jesus disse: eu vou te dar chaves, Ele estava dizendo: eu vou te dar autoridade e vou te dar controle. Quem tem uma chave tem autoridade e tem controle. Quem tem a chave para entrar aqui na igreja tem autoridade para permitir, e ela tem o controle para permitir quem entra ou quem não entra. Você tem a chave da sua casa, isso fala que você tem autoridade na sua casa. Você, para vir para cá, você trancou a porta da sua casa. O que você estava dizendo? Só quem tem a chave entra, porque qualquer um que arrombar a porta, você pode chamar a polícia,
porque é ladrão. Se você me der a chave da sua casa, você está dizendo: Márcio, eu estou te dando autoridade para entrar na minha casa a hora que você quiser. Hoje nós filamos uma boia lá na casa do Beto, mas quem abriu a porta para a gente entrar foi o Beto. Só que antes dele abrir a porta do apartamento dele, ele teve que liberar o acesso lá na portaria. Senão eu não entrava. E se eu pulasse o muro, iam chamar a polícia. Então, quem tem chave tem autoridade e tem controle. Posso começar a bater? Posso? Quando Deus te dá uma chave, Ele está te dando autoridade. E Ele está te dando controle. Quem tem a chave tem autoridade e tem o controle. Se você tem a chave, quem controla, quem entra e quem sai é... Olha para o irmão que está aí do seu lado, fala para ele assim: se você tem a chave, quem controla o que entra e o que sai é você. Aleluia! Então Deus estava falando assim para mim: tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não deveriam estar acontecendo, mas quem tem autoridade sobre elas é você. Quem controla é você. Você quer transformação? Já tem gente assim, ainda tem mais dias. Já estou sentindo para onde vai isso. Porque, irmãos, às vezes a gente quer transformação. E a gente não entende que parte da transformação passa por nós mesmos. Você é autoridade sobre a sua vida. E você deve ter o controle sobre a sua vida. Se você sai da sua casa e deixa a porta aberta, e quando você voltar tem 30 pessoas lá dentro, o culpado são as 30 pessoas? O culpado é você que deixou a porta aberta. E aí, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo falou para mim: quando você falar sobre autoridade e controle, avisa eles que alguns deles que estão lá não precisam de portas abertas. Sabia que alguns de vocês que estão aqui não precisam de portas abertas? O que você precisa é fechar algumas portas na sua vida. Porque quando fala de chave, todo mundo já, ai, Deus vai abrir as portas. Alguns de vocês, Deus não vai abrir porta nenhuma. O que Deus quer é que você feche certas portas, a começar de hoje até o último dia. Então, para alguns de vocês, não será portas abertas, será portas fechadas. E algumas dessas portas, não adianta você clamar a Deus. É você que tem que fechar. Obrigado, Jesus. Quem tem as chaves controla as circunstâncias. Existem circunstâncias que nós precisamos controlar nas nossas vidas. Tudo bem? Não está muito bem não, mas... Quer mais? Passo segundo. Chaves fala de poder para administrar. Quem tem as chaves administra o ambiente. Quem tem a chave dessa igreja administra os ambientes. Lá nós temos uma chave para entrar. E depois nós temos uma sala que tem uma chave, mas lá dentro tem um quadro com muitas chaves. Então, quem tem a chave principal administra o ambiente. Você
é responsável pelo ambiente que Deus te dá a chave. Ou seja, você é responsável por administrar sua casa física e espiritual. O que você está deixando entrar? E o que você está permitindo sair? É você que administra. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Deus possui muitos ambientes. Pensa aqui, você chegou e entrou. Você pode ficar 20 anos na Arena Transformados, só participando desse ambiente, sem nunca ter entrado numa sala. A primeira vez que eu vim aqui, eu participei desse ambiente, o ambiente dos banheiros e o ambiente ali de uma salinha ali que tem uns cafés ali violentos. Glória a Deus! Hoje eu já participei de um outro ambiente, uma sala de intercessão, que eu não conhecia, mas existem outras salas aqui. O reino de Deus também é assim. Muitas vezes a gente só entra para o ambiente da salvação, e pode passar a vida inteira e ser salvo sem nunca experimentar outros ambientes. Nós cantamos um cântico aqui que fala de mortos ressuscitando, de libertação, de cura, de um monte de coisa. E a gente pode viver a vida cristã sem nunca experimentar algo dessas coisas, sem nunca ser um instrumento para essas coisas acontecerem. Por quê? Porque ou nós não temos as chaves, ou nós temos e não usamos. Porque também não adianta ter a chave e não usar. Agora olha como a maioria dos crentes vivem. Quantos estão com a chave do carro aí? Balança assim. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você queimar ela no altar, não. É que tem uns que já ficou assim, pôs a mão na chave, mas fica tranquilo. Quantos esposas estão aqui desses cabras que levantou a chave assim? Agora imagine, vai acabar o culto daqui a pouco. Aí, o pastor Paulo, vou usar o pastor Paulo, chega ali no carro, oh Deus, abre esse carro, Senhor. Meu Deus, eu preciso ir para casa. Minha esposa está cansada. E de joelho, e clama, e clama. E a pastora olhando assim, falando, meu Deus, ficou doido. E ele clamando, Senhor. Aí ela vai cutucar ele. Você perdeu a chave? Não, está aqui no meu bolso, mas eu estou clamando a Deus. Ela vai falar, pega a chave, abra a porta, liga esse carro, e vamos. Irmãos, muitos de nós temos as chaves, estamos clamando para Deus fazer, e Deus está olhando do céu e dizendo assim, eu te dei a chave, usa! Muitos de nós que estamos aqui, estamos orando, estamos clamando, e Deus está olhando e falando assim, ei, eu já te dei a chave, usa o que eu te dei, administra o que eu te dei. A gente gosta de clamar com a solução na mão. Moisés está com o povo diante do mar, e aí Moisés vai clamar, olha a resposta de Deus, Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo para marchar. Na linguagem, se fosse hoje, Moisés ia estar aqui dizendo para nós assim, eu clamando para Deus abrir o mar, e Deus falou, Moisés, eu já te dei a chave, meu filho, usa esse negócio, eu já te dei a autoridade, não fica clamando para que eu faça o que eu já te dei para que você fizesse.
Obrigado pelo aleluia. Então, muitas vezes a gente está clamando a Deus e Deus está olhando do céu e falando assim: por que você está clamando, filho? Eu já te dei. Eu já te passei a autoridade. Usa o que eu te dei, usa as chaves que eu te dei. Eu já te coloquei nas tuas mãos o que você precisa. Está começando a animar. Até o final sua boca vai estar travada, de tanto que você já apanhou. Então Deus estava mostrando para mim o seguinte: tem coisas que não estão acontecendo na sua vida, porque você não está usando as chaves que eu já te dei. Mas existem coisas que não estão acontecendo, porque você precisa de chaves, para que elas aconteçam. Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que não deveriam estar acontecendo, porque das duas uma: ou Deus já te deu a chave e você não está usando, ou você ainda não tem a chave que você precisa para que essa coisa pare de acontecer. Então eu preciso de chaves. Ou existem coisas que não estão acontecendo, porque eu tenho a chave e não estou usando, ou porque eu não tenho a chave. Eu não sei se você já teve uma experiência de um profeta chegar e falar assim: eis que te digo, eu estou vendo uma chave, o anjo está te entregando uma chave. Quem já teve uma experiência assim? Teve alguns. Pergunta: você perguntou para Deus para que era essa chave? A maioria de nós: Deus falou que está me dando uma chave. Ei, você já viu um testemunho de alguém aqui chegar e falar assim: olha gente, eu estava vindo aqui para a Arena Transformados, e eu passei ali e achei uma chave. Alguém ia perguntar: essa chave é do quê? Não sei, parece que é uma chave de carro. Tá, mas cadê o carro? Não sei, deve estar por aí. Mas eu tenho a chave. Irmãos, chaves só são aproveitáveis se elas têm portas para serem abertas. E se eu sei quais são essas portas que essa chave abre. Então, a próxima vez que você vê um anjo, vê um profeta, ter um sonho de uma chave sendo entregue para você, pergunta de que fechadura é essa chave. Porque eu sei que aqui está cheio de gente com calhamaços de chaves, mas não sabe quais são as portas que elas abrem. Foi muito interessante que quando Deus me deu isso, eu lembrei que lá na igreja a gente tem um molho de chave que deve ter no mínimo umas 30 chaves. E nenhuma delas abre porta alguma. Porque todas as fechaduras e cadeados daquelas chaves ou se perderam ou foram mudadas. E eu fui lá para o altar com aquele molho de chave e falei: gente, vocês estão vendo esse bando de chave aqui? Isso não tem valor algum. E muitos de nós estamos assim, cheios de chaves que não tem valor algum. Então Deus não quer só te dar a chave, Deus quer te mostrar a porta que essa chave abre. Aleluia! Só que também tem algumas chaves que você precisa jogar fora, porque elas já não abrem mais nada e nem fecham mais nada. Tem gente que fica carregando a chave do passado. Você é uma nova criatura. Tem chaves que a gente precisa jogar fora. Mas vamos lá. Pode passar. Essa eu gosto. Chaves falam de responsabilidade. Quando o pastor Paulo falou: eu preciso de pessoas aqui que tenham chaves para abrir esse lugar, ele não estava só delegando autoridade e controle, ele também estava delegando responsabilidade. Quem tem a chave que abre essa casa não pode compartilhar com qualquer um.
Ou seja, quando Deus te dá uma chave, Ele está vendo em você alguém que Ele pode confiar responsabilidade. Existem chaves que Deus nos dá, que nós não devemos compartilhar com qualquer um. Eu sei que aqui não, mas lá em Suzano está cheio de crente, que recebe as coisas de Deus e já sai falando para meio mundo. Aqui também tem? Poxa, eu não sabia, achei que era só lá. Estava quase mudando de lá para cá, achando que aqui não tinha. Deus está te dando um plano, Deus está te dando uma estratégia. Aí, fala para todo mundo. Só que nem todo mundo sonha com você. E dependendo do que for, tem gente que rouba a sua chave. Então tem chaves que você precisa ter a responsabilidade de guardar com você. E não compartilhar com qualquer um. Amém? Quando Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves, ele estava dizendo, eu vou te passar uma responsabilidade. A chave não vai estar mais comigo, a chave vai estar com você. Quando Deus te dá uma chave, você se torna responsável. Para abrir ou fechar, permitir ou proibir. E irmãos, eu acho que os crentes do século 21, da geração inteligência artificial, têm dificuldade com essa palavra responsabilidade. Sabe por quê? Porque a gente sempre está terceirizando. Isso não está acontecendo na minha vida por causa da igreja. É por causa do pastor. É por causa de fulano. Não, se a chave está na sua mão, a responsabilidade é sua. Existem irmãos que têm a responsabilidade de chegar mais cedo e abrir a igreja para que você tenha acesso. Então, se a gente chegar aqui e não tiver aberto, a gente pode falar, poxa, cadê o irmão que está com a chave que não veio, ele não cumpriu. Mas quando Deus te dá uma chave, a responsabilidade é sua. Quando Deus fala, eu estou te dando uma chave, Ele está dizendo, eu estou te dando a responsabilidade, eu estou te dando a autoridade, eu estou te dando o controle sobre isso. É por isso que eu estou dizendo, existem alguns de vocês aqui que precisam fechar as portas, e a responsabilidade é sua. Porque alguns de nós aqui já temos a chave para fechar algumas portas, o problema é que a gente não está usando. Olha para o irmão que está aí do seu lado, pergunta para ele qual porta que ele precisa fechar. Agora, irmão, sabe o que é interessante? Lá em Apocalipse, você lê uma expressão assim, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Gente, eu fui cair na bobeira de fazer uma pergunta para Deus. Deus, por que o Senhor fala na tua palavra que tem chave, que é o Senhor quem tem? E que o Senhor abre e que o Senhor fecha. Ou seja, existem chaves que Deus não vai te entregar. Existem portas que é Ele que vai abrir ou Ele que vai fechar. E aí eu fiz essa pergunta, Deus, por que nem todas as chaves o Senhor nos entrega? Sabe o que Ele me respondeu? Quando eu não dou uma chave para você, é porque eu quero continuar no controle. Você está dando aleluia? Você vai ver agora. Você já viu aqueles testemunhos de gente que chega aqui e fala assim, gente, Deus abriu uma porta para mim. Aleluia! E o povo, glória! 6 meses depois, você vê o irmão murcho no culto. O que foi, irmão? Então, fui mandado embora. O negócio lameou. Por que você está murcho, irmão? A porta fechou. Ei,
Se foi Ele que abriu a porta, Ele tem toda a autoridade para fechar. Lá na igreja eu falei, gente, a gente tem que começar a testemunhar as portas que Deus fecha. Então, tome cuidado quando você dizer assim, Deus abriu uma porta. Por quê? Porque a chave ainda continua na mão dEle. A hora que Ele quiser fechar, Ele fecha, e você deveria dar um testemunho tão grande quanto quando foi que Ele abriu. A minha filha estava trabalhando, e ela falou, Deus abriu a porta. Quando ela foi mandada embora, eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? Deus fechou a porta. Falei, Deus continua sendo Deus? Com certeza, porque se Ele abriu, agora Ele cismou de fechar. Mas se Ele fechou, é porque Ele vai abrir uma maior e melhor ainda. Então, quando Deus te abrir uma porta, fica tranquilo, Ele está no controle. Mas se Ele te der uma chave, e falar assim, eu estou te dando uma chave para você abrir a porta, você é o responsável. Aí você fecha quando você quiser. E você abre também quando você quiser. Então existem chaves que Deus não vai entregar nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que toda chave que Ele entrega para a gente, de certa forma, Ele perdeu o controle. O controle agora está na nossa mão. A responsabilidade é nossa. Então vai ter situações que Ele vai dizer, fica tranquilo, eu vou abrir a porta. Quando Ele falar, eu vou abrir a porta, já sabe, Ele fecha a hora que Ele quiser. E aí não tem diabo, não tem patrão, não tem ninguém que possa fechar, porque Ele disse, eu sou aquele que tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, mas também se eu fecho, pode chorar, pode fazer campanha, pode ficar birrento, pode falar que vai desviar. Se tem uma coisa que Deus ama é filho birrento. Deus ama tratar filho birrento. Vocês não têm noção. Pode espernear, pode fazer o que for. Porta que Ele fecha, ninguém abre, a não ser Ele. Olha para o seu irmão e fala assim, e aí, irmão? Já está sentindo como vai ser os dias aqui? Nesses dias aqui Deus vai dar chaves. Para abrir e para fechar. E eu creio sim que Deus vai abrir portas. Mas Ele vai ficar com a chave. E aí quando a porta fechar, você vai lembrar e vai falar, bem que o apóstolo falou. E aí eu te desafio a vir aqui dar o testemunho. Ó irmãos, lembra aquela porta lá que eu falei que Deus abriu? Então estou aqui para dizer que Deus fechou. Aleluia, irmão, vamos louvar a Deus, vamos glorificar. Irmão, por que a gente fica bicudo quando Deus fecha as portas? Nem toda porta que é fechada foi o diabo, viu? Assim como nem toda porta que se abre é Deus. Obrigado, irmão. Esse aleluia aí deu um... Irmãos, as chaves são dadas para a gente fazer alguma coisa com elas. Quando Deus te dá uma chave, Ele quer que você entre em ação. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos lá, pula para o próximo. Chaves representam soluções. Você já teve numa situação... Vou usar algo fresquinho. Tinha uma criança trancada dentro de um banheiro ali. Foi muito sugestivo. E estava uma equipe ali tentando abrir. Se não tinha a chave da porta, tinha um problema. Algo teve que ser improvisado para se tornar uma chave para abrir. Então, chaves também são soluções. Agora, Jesus disse assim, eu vou te dar chaves, mas Ele não disse que daria chaves deste mundo. Ele disse assim, eu vou dar chaves que são do meu reino.
Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou dar a vocês soluções que não são deste mundo. E é aqui que eu acho que nós crentes, a gente precisa voltar a crer nisso. Deus tem soluções que não são deste mundo. Irmãos, Jesus andava assim. Tem 5.000 pessoas para alimentar. Quanto que a gente tem? Tem aqui uns pãozinhos, uns peixinhos. Dá para alimentar todo mundo? Não, não dá. Não, dá sim. Pai, graças te dou, porque esse povo já está com o bucho cheio. Reparte. Irmãos, Jesus andava usando as chaves do reino, soluções que não são não são deste mundo, mas têm poder sobre este mundo. Deus tem soluções para mim e para vocês que não são dessa terra, mas que servem nessa terra. São chaves do reino de Deus, são chaves sobrenaturais. Deus tem uma chave sobrenatural para você, uma chave de solução para a situação que você está vivendo. Assim como Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. São chaves que as pessoas naturais não vão conseguir entender. Você está no maior perrengue, cortaram luz, acabou o gás, está tudo ruindo, e aí Deus te dá a chave do louvor, e aí você está adorando, está louvando, aí as pessoas olham e falam, você ganhou na loteria? Não, acabou o gás, cortaram a luz, o cachorro comeu minha havaiana, o sapato furou, mas eu estou louvando ao Senhor, porque Ele me deu uma chave, louvar e adorar. Todo mundo vai olhar e vai falar, é louco. E aí você fala, não, é uma chave do reino. Gratidão é uma chave do reino. Louvor é uma chave do reino. Irmão, na próxima vez que você tiver uma situação difícil, agradeça, louve, adore, porque isso é uma chave do céu, que muda situações na terra. Aleluia, aleluia, oh glória. Agora Jesus fala de chaves, no plural, ele não diz chave, porque existem muitas chaves. Num pequeno estudo, sabe quantas chaves eu descobri? Mais de 30. O arrependimento é uma chave. Gratidão é uma chave. Louvor é uma chave. Josafá está rodeado de inimigos. E aí ele vai buscar o Senhor. Um profeta se levanta e faz assim, fala assim, olha, fica tranquilo, Deus vai entrar nessa peleja, nessa batalha vocês não terão que pelejar. E aí Josafá fala assim, creia nos seus profetas e prosperareis, vamos para a batalha, vamos, faz o quê? Põe a equipe de louvor na frente. Se Deus já falou que a vitória é nossa, vamos louvar, vamos adorar. Irmão, qual é o exército que sai para a batalha com gente no pandeiro, no tamborim, no violão, na viola, com a equipe de dança na frente? E diz que enquanto eles louvavam e adoravam, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus fez os inimigos se confundirem, eles começaram a se matar um ao outro. Quando Israel chega, morreu já todo mundo. O que a gente faz agora? Não, vamos pegar só o despojo e voltar para casa. Então o louvor é uma chave. Fala para o seu irmão, já pega essa chave aí, já guarda aí, que você vai precisar dela em algum momento. Arrependimento é uma chave.
Gratidão é uma chave. Ser como criança é uma chave. Jesus disse assim: o reino de Deus é dos pequeninos. E ele disse: sejam como crianças. O amor é uma chave. Ai, ai. Mas aqui tem uma coisa importante. Pula para ver se agora chegou o momento. Aqui tem o pulo do gato. Diga assim: eu tenho uma chave. Só que você sabia que tem portas, que você tem que ter mais de uma chave? Quantos daqui tem portas nas suas casas que precisam mais do que uma chave? Tem alguém aqui? Cara, quando Deus me mostrou isso, fez um puff dentro do meu coração. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas depois você pode ler Marcos 7, de 24 a 30. É a história da mulher Ciro-fenícia. Ela chega e fala para Jesus assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela tinha fé. Diga assim: a chave da fé. Mas agora eu vou explodir a sua mente. Nem sempre só fé vai adiantar. A gente acha, irmãos, a fé é uma das principais chaves do reino, mas às vezes ela não pode e não vai adiantar sozinha. A mulher chega e fala: Senhor, se o Senhor der uma palavra, e aí Jesus, olha a resposta de Jesus para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Se fosse hoje, Jesus ia ser cancelado nas redes sociais. Humilhou a mulher, chamou ela de cachorrinha. Sabe o que a mulher vira? Ela está com a chave da fé. Senhor, cura minha filha. Tchuf. Essa chave só não vai abrir. Aí Jesus, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela saca uma das chaves mais poderosas do reino, a chave da humildade. E ela fala assim: mas eu me contento com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Jesus vira para ela e fala assim: vai, a tua fé te curou. Sabe o que ele está dizendo? Você veio com uma fé, mas você usou uma outra chave, a humildade. Você usou a fé humilde. Você recebeu o seu milagre. Aí sabe o que Deus falou para mim? Fala para eles que alguns deles estão cheios de fé, mas está faltando humildade. É bom da gente morar longe, que daqui a pouco eu pego o carro, vazo. Se você quiser correr atrás de mim, você vai ter que enfrentar uma caminhada de 1h30. Alguns de vocês ainda não receberam o milagre porque não têm humildade. Ah, mas eu tenho fé. Só fé não adianta. Em alguns casos, precisa de humildade. Aí Deus me mostrou que existem chaves, que elas precisam ser juntas com outras. Porque existem portas que às vezes têm 3 fechaduras. Tenho fé, usei, mas não abre a porta. Aí eu preciso vir com a humildade. De repente eu tenho humildade, mas me falta fé. De repente eu tenho fé, humildade, mas eu preciso de amor.
Às vezes eu tenho fé, humildade, mas aí eu preciso usar a chave da oferta. Você já parou para pensar que muitas vezes quando a gente está na maior pindaíba, Deus pede ofertas? Quem daqui já teve essa experiência? Você está ali, aí Deus fala, minha oferta é isso. Aí a gente, por quê? Ele quer abrir uma porta. E essa porta só se abre com a chave da oferta. Você tinha fé que ele ia fazer algo, e ele está dizendo, eu creio, a sua fé está, mas precisa de uma outra chave, é a oferta. Tem gente que é dizimista, mas não é ofertante. Tem portas que só o dízimo abre, mas tem portas que precisa do dízimo e da oferta. Você sabia que tem uma outra chave, que é a chave da honra? Jesus disse assim, quem recebeu um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, quando aparecer um profeta na sua frente, usa a chave da honra, porque você vai abrir a porta na sua vida do que ele carrega. Tome cuidado quando Deus colocar pessoas de Deus no seu caminho. Por quê? Porque elas podem estar sendo a porta que você precisava. E você só vai acessar essa porta com a honra. E aí Deus me falou que existem pessoas que são portas. E existem pessoas que são chaves. Tem portas que você precisa, que Deus vai te colocar em conexão com pessoas. E essas pessoas são a chave que você precisa para abrir a porta que você precisa. Mas tem pessoas que são portas. E que de repente, se você entender, você honra, e essa porta vai se abrir para você. Eu estou dando para vocês em 40 minutos que eu falei 1 ano lá na nossa igreja. Então eu estou sentindo que alguns de vocês estão com a cabeça enorme assim. Mas foi isso que Deus ministrou comigo, quando eu perguntei para Ele, por que certas coisas não estão acontecendo na minha vida, quando deveriam acontecer? E por que tem coisas que não deveriam estar acontecendo, estão acontecendo? Ele falou, Márcio, é simples, são chaves. Você precisa de chaves para abrir e para fechar portas. Tem portas que você precisa abrir, mas tem portas que você precisa fechar. Você precisa de pessoas que são chaves, e precisa de pessoas que são portas. E quando essas pessoas que são portas aparecerem na sua vida, você vai ter que ter as chaves para acessar essas pessoas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que eu acho que o ambiente espiritual que vocês vivem é importante. O fato de ter um monte de gente por aqui usando chaves de forma errada, não quer dizer que aquelas chaves não funcionam. Porque lembra, quando você ganha a chave, a responsabilidade é... Se o pastor Paulo me der a chave do carro dele, e eu estiver socando em qualquer fechadura aqui, eu estou usando a chave de forma errada, mas isso não quer dizer que aquela chave não funciona no carro. Então tem muitas igrejas nessa região que estão usando chaves de forma errada. E se vocês não tomarem cuidado, vocês podem desprezar as chaves. Vocês entenderam? Ou preciso ser mais claro? Porque vocês vivem numa região que fala muito sobre prosperidade. E tem um monte de gente pegando um monte de chave e usando errado. E aí a gente pode começar a rejeitar as chaves, porque alguém está usando errado. Aí Deus quer te dar a chave, e você fala, não, isso aí não é de Deus não. Não, a chave é de Deus. O fulano que recebeu que está usando errado. Vocês entenderam? Então a chave da honra é bíblica. Agora o que as pessoas estão fazendo com ela, aí é outra história.
mas elas funcionam. A chave do dízimo, das ofertas, funcionam. Mas o fato de algumas pessoas estarem usando errado, isso não quer dizer que essas chaves estão erradas. Obrigado pelo aleluia. Então entenda, tem coisas na sua vida que você precisa de chaves para abrir ou para fechar. Só que existem situações que você não precisa só de uma chave, você vai precisar de mais. Eu tenho a fé, mas talvez está me faltando humildade. Eu tenho a fé, eu tenho a humildade, mas está me faltando honra. Eu tenho a honra, eu tenho a humildade, mas de repente está faltando o amor. Eu tenho a fé, mas de repente eu preciso atrelar a fé, à gratidão, ao louvor, à adoração, porque esse tipo de porta precisa de mais chaves. E eu vou te dizer uma coisa: quanto mais valioso for o que aquela porta guarda, mais fechaduras ela vai ter. Pegou? Irmãos, pega o cofre de um banco e pega a porta da sua casa. O que é mais fácil abrir? Agora, olha o que tem dentro da sua casa e olha o que tem dentro de um banco. Existem ambientes do reino que são várias fechaduras. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu daria muitos exemplos para você, de pessoas que não usaram só uma chave. Mas deixa eu citar mais uma. E essa, chega um profeta, numa casa de uma mulher, e fala para ela assim: ó, estou com fome. E ela fala assim: então eu estou com um pouquinho de comida aqui, vou comer eu e meu filho, e nós vamos morrer. Aí aquele profeta doido fala assim: vai lá, faz isso mesmo, faz o bolinho, só que traz para mim comer. É outro que seria cancelado nos nossos dias. Pastor, aproveitador, aproveita da viúva com o filho dela. A mulher vai e obedece. Chave da obediência. Ela abre e honra o profeta. Chave da obediência, mas a honra. Puf, abriu a porta do milagre. De endividada a empresário no ramo do óleo e do azeite na cidade dela. Rapaz, senti uma unção passando aqui assim, ó. Gente, a Bíblia está cheia dessas histórias, de chaves. E a gente precisa pegar as chaves. Pode passar. Acho que agora eu cheguei no final. Essa aí eu já falei também, pode passar. Conclusão. Quero desafiar você, nos próximos 21 dias, orar e buscar as chaves que vão abrir ou fechar portas em sua vida e trazer transformação. Eu quero desafiar você nos próximos dias, ler a Bíblia falando assim: Deus, me revela chaves que vão trazer transformação para a minha vida, que vão fechar e vão abrir portas. Eu garanto para você que Deus vai começar a te revelar um monte de chave. Alguma que você já tem e outras que você não tinha, e Ele vai te entregar, e você vai experimentar nos próximos 21 dias uma transformação sobrenatural. Você crê nisso? Aleluia! Você está preparado? Agora fica atento. Amanhã vai ter alguém aqui ministrando. Fica ligado, porque chaves vão cair. No sábado vai ter alguém aqui ministrando. Fica ligado, vai cair mais chaves. No domingo vai ter alguém aqui ministrando. Vai cair mais chaves. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Esses dias aqui, você vai estar andando na rua, você vai estar em lugares que você vai perceber que Deus vai estar te entregando uma chave. Pum. Preste atenção em conversas informais que você vai ter nesses dias aqui. Porque Deus vai te dar respostas em conversas, usando gente que você nem imaginava. E aí, como Ele já preparou o terreno, você vai, opa, peguei. Obrigado, Jesus, chegou a solução, chegou a resposta. Jesus, essa porta aí precisa de mais alguma chave? E aí Ele vai te falar, filho, pode abrir, só precisa de uma. Outra Ele vai falar, calma, vai vir mais uma chave, segura aí, porque vai precisar de mais chaves. Então fica ligado, esses dias aqui vão ser poderosos, vocês estão debaixo de uma unção aqui. Quando o pastor Paulo me chamou para ministrar, eu estava orando e o Senhor falou, você vai falar das chaves. Eu falei, Senhor, mas é transformação, deixa eu levar uma palavra. Ele falou, fica tranquilo, segue no que eu estou te falando. Fala para ele sobre as chaves, e é o primeiro dia. Eu falei, Jesus, o primeiro dia é perigoso, porque ou você bagunça tudo, ou você abre a porta. Eu falei, Jesus, eu quero abrir a porta. Ele falou, fala sobre as chaves. Então eu creio que Deus está abrindo uma porta. E esses dias vão ser poderosos aqui. Aleluia, obrigado, Jesus. Então fica ligado. Você que gosta de escrever, fica ligado. Irmãos, Deus às vezes Ele é sutil, e a gente tem que estar atento. É por isso que você não pode ficar de bobeira. É por isso que eu comecei falando para você que você precisa estar comprometido com esses dias. Você precisa estar ligado no Espírito, porque pode ser que você chegue aqui, alguém te cumprimente, te dê um abraço e você receba uma chave, e você, Jesus, era o que eu estava precisando. Alguém vem orar por você e libera algo, e você fala, eita, agora eu senti que a porta abriu. Aleluia, Jesus, eu creio. Você pode se colocar de pé? Eita, Jesus.